Se eu tiver que dar uma definição de treino tirada assim da cabeça, eu diria-vos que treino é a preparação ou a estimulação do corpo para responder de forma autónoma a determinados estímulos e fazer a sua adaptação também. Eu acho que, por exemplo, num desporto técnico, como o ciclismo, como o BTT, sobretudo como o BTT, nós temos dois estilos de treino completamente distintos. Refiro-me a treino físico, para todos os efeitos. Temos o treino, que é o mais conhecido e que vocês associam sempre, que é a preparação do endurance, que é ensinar o sistema a trabalhar durante muito tempo num determinado ritmo, a acumular energia e a suportar uma repetição o mais alta possível, em termos de carga. E depois temos o treino da técnica, sobretudo no BTT, que é ensinar a responder de uma forma autónoma. Porque, por exemplo, quando nós vemos um obstáculo, nós não pensamos, nós não temos essa capacidade de olhar ali uma pedra, como é que eu devo reagir à pedra? Não, tem que ser treinado, tem que ser autónomo. O corpo tem que estar ensinado, o cérebro tem que estar ensinado a responder àquilo. Da mesma forma que quando alguém vos vai dar uma boa lapada, não é? Vocês desviam-se automaticamente, que diz uma lapada desde uma chapadona no focinho. Vocês desviam-se automaticamente. Não quer dizer que tenham levado muitas quando eram pequenos, mas garanto-vos uma coisa, aqueles que levaram quando eram pequenos estão mais treinados do que aqueles que não levaram, que podem até muito bem ser apanhados desprevenidos. E depois, no meio disto tudo, temos limitações, porque existem efetivamente limites para os treinos. Reparem, os dados mais recentes indicam-nos que o Homo sapiens existe aproximadamente há 300 mil anos. Nestes 300 mil anos, não houve muitas alterações, ou praticamente nenhumas, daqui até nos últimos 300 mil anos, tirando adaptações ao nível, por exemplo, de resistir a bactérias, porque foram aparecendo novos, porque as bactérias estão sempre em mutação. As bactérias e os vírus estão sempre em mutação, sempre a mudar, e nós fomos resistindo, e podemos até considerar isso alterações significativas. Foi por essa razão, por exemplo, que quando os europeus chegaram a alguns países que ainda não estavam explorados, que mataram todos os povos que lá estavam, porque eles não estavam ainda adaptados para resistir aos novos vírus que nós levávamos connosco. E portanto matamos lá o pessoalzinho todo, não é? Era esse um dos medos, quando apareceu o SARS-CoV-2, o Covid, era um desses medos também que o pessoal tinha, que nós não estivéssemos adaptados e que morresse toda a gente. Ora bem, o treino é um bocadinho isso, então é a preparação. Às vezes eu esqueço-me que há sempre gente nova a entrar no ciclismo e há sempre gente com dúvidas. Por isso hoje quero falar-vos um bocadinho mais novamente sobre treino, sobre adaptação. Sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro e sou treinador de ciclismo. Vamos falar um bocadinho mais sobre rotinas. Acontece que nós descobrimos há muitos anos que quando submetemos o nosso corpo a rotinas, que ele cria adaptações e, portanto, o treino não é nada mais, o treino de endurance, agora vou falar de treino de endurance, não é nada mais, nada menos que uma conjugação de rotinas e respectivas intensidades. Uma coisa que eu me canso ainda de dizer no gabinete é que o treino de endurance não se faz por quilómetros, porque se nós pensarmos então só em quilómetros, e para vos ajudar aqui a fazer uma definição, e porquê que não se faz desta forma, se eu vos pedir para fazer um treino de 50 km com 2000 de acumulado, naturalmente vocês compreendem que é diferente fazer um treino de 50 km com 200 de acumulado. Qual é a variável aqui? É a intensidade. A intensidade física que vocês precisam para vencer os 2000 metros de acumulado, ou os 100 metros de acumulado, ou 200 ou 300, algo que seja nessa intensidade. E, portanto, o treino faz tempo versus intensidade, que é isso que o nosso corpo reconhece. O nosso corpo reconhece passar uma hora a 60% da frequência cardíaca máxima, ou 65%, ou 90%. Eu recentemente partilhei uma imagem no Facebook, nas redes sociais do Projeto Pedal, para tentar ilustrar esse exemplo. É um frango
que passou 1 hora a 450 graus e está completamente queimado, e o mesmo frango que passou 3 horas a 150 graus com um aspecto apetitoso e estaladiço. Isto obviamente para o pessoal que não é vegan. O que eu pretendo ilustrar com essa imagem é precisamente a importância da intensidade no tempo certo, não querendo eu dizer que a intensidade é má. Toda a intensidade é boa se for na dose certa. O treino, o estímulo fisiológico, é exatamente como tomarmos um medicamento qualquer, um antibiótico. Ele tem dose e período certo para ser tomado. Porque não se esqueçam que estamos a falar de adaptações. E é uma das coisas que o corpo humano faz, que é, ele adapta-se e depois de se adaptar ele não continua a evoluir. Por essa razão também é que nós temos, por exemplo, uma discussão constante na praça pública de médicos a pedir para que as pessoas não tomem antibióticos à toa. Isto porque o corpo adapta-se ao antibiótico, o vírus ou o problema adapta-se ao antibiótico e depois deixa de responder a este. E isso é criar mais problemas. Ora, quando nós falamos, e eu falo muitas vezes, que o conhecido treino de zona 2 é bom, claro que é bom. Assim como alta intensidade, como os sprints, o treino anaeróbio, é muito bom. Mas nas devidas doses. Qual é a percentagem de treino que nós devemos fazer em zona 2 e os treinos que nós devemos fazer em alta intensidade? É extremamente adaptável a cada indivíduo, não sendo, voltando a dizer, uma vez que nós somos todos a mesma espécie, sapiens, não é assim tão variável, mas dentro da própria espécie é variável. O corpo humano responde a algo absolutamente básico, que se chama homeostase. E o que é a homeostase? Parece um palavrão extremamente complicado, mas não, é uma coisa muito, muito simples. A homeostase é o equilíbrio constante. E o equilíbrio entre despender energia e necessidade daquilo que nós temos. Vou-vos dar um exemplo. Vamos imaginar que nós construímos músculo, muito músculo. A fibra muscular, a fibra de força tipo 2, é extremamente dispendiosa no que diz respeito à energia. Só para estarmos vivos, só para sustentar, só para respirar, para estarmos sentados no sofá, ela é extremamente dispendiosa. Por essa razão é que toda a gente que já trabalhou em ginásio sabe que o exercício de ganhos de força, o exercício de musculação, tem de ser mantido o ano inteiro, de forma constante, não podes saltar uma semana, porque se tu saltas uma semana, tu começas imediatamente a perder. E porquê que nós devemos de perder músculo? Porquê que o corpo não responde de uma forma simples, caraças? Ganhei um músculo uma vez na vida, mantenho-no, porque se eu ganhei é porque eu quero, é porque eu precisei dele. Não, precisaste dele naquela altura. E como o corpo interpreta que precisaste naquela altura e já não precisas, e ter aquela fibra que consome demasiada energia e consumir demasiada energia pode pôr em causa a tua sobrevivência, sim, porque, reparem, nós, como Homo sapiens, a espécie, está definida que existe há cerca de 300 mil anos, mas nós não existimos apenas há 300 mil anos, nós existimos há mais de 1 milhão. A própria vida na Terra estima-se que tem cerca de 4 mil milhões de anos. A vida, desde as células procariotas, que são as células sem miolo, sem núcleos, chamamos-lhe assim, para tentar ser o mais simples possível. Portanto, tudo isto é uma evolução constante. Aliás, no que diz respeito à evolução, eu gosto mesmo muito das teorias de António Damasio. Não confundir com Manuel Damasio, creio que foi um dirigente do Benfica. Não, António Damasio é provavelmente, na atualidade, o mais conceituado neurologista da atualidade. Vocês vão ler qualquer livro de outros autores estrangeiros de neurociência e vocês vão ver que ele é sempre citado. Portanto, ele é provavelmente o neurocientista mais influente da atualidade e ele tem uma teoria sobre os próprios sentimentos em que ele fala, por exemplo, na teoria de Descartes, ele fala, por exemplo, como é que se chama o livro? A Estranha Ordem das Coisas, livros muito bons para vocês lerem, sobre a importância dos sentimentos na nossa evolução. Isto para dar o exemplo de que nós comunicamos, nós comunicamos desde que existimos e a nossa existência está dependente dessa comunicação. Tudo que acontece no nosso corpo, e é aí que eu também quero chegar, depende da comunicação. O corpo comunica, tem aqui células que consomem demasiado, estão aqui a mais, e o corpo continua a dizer, então eliminas, começa a eliminar. Se alguém que já partiu um braço, alguém que já partiu uma perna, sabe como é que está quando tira o gesso, não é? Andas ali 3 semanas ou 1 mês com um gesso na perna, quando tiras, tens uma perna que parece um bicho, não é? Para aquele pessoal que
também não parece bicho de cara, acontece a alguns, lamento, e a outra perna parece um palito. Ou seja, imagina, só um mês com uma perna ou um braço engessado e tu perdes ali à vontade tipo 50% da massa muscular que tu tiveste. Porquê? Já pararam para pensar nisso? Porque não houve estimulação. Porque a mensagem que foi passada ao corpo é: isto não é preciso, portanto elimina. Isto é, eu estou a falar da parte muscular porque é algo que tu consegues ver, tu consegues medir a olho. A parte aeróbia e anaeróbia tu não consegues medir a olho, tu só consegues medir saltando para cima da bicicleta. Quantos ciclistas experimentados é que já não experimentaram esta sensação de ir de férias 15 dias sem pegar na bicicleta, e depois quando pegam na bicicleta ao fim de 15 dias, 3 semanas, parece que estão a arrastar uma carroça, aquilo não anda, simplesmente não quer andar. É exatamente porque tu tiveste uns 20% de perda de capacidade aeróbia. 15, 3 semanas, aquilo que está na bibliografia é que tu perdes cerca de 20% da capacidade aeróbia, ok? O que depois acontece é que há corpos que são, eu não quero dizer mais treinados, mas há corpos que são aquilo que chamamos os high responders, são corpos que respondem mais rápido ao estímulo, e há pessoas que respondem mais lentamente e há pessoas que não respondem de todo. Isto que eu estou a dizer está documentado num estudo já com muitos anos que se chama... esqueci, ter tudo na cabeça não é fácil. Heritage, lembrei-me agora. O estudo chama-se Heritage, que é como quem diz herança, que era para perceber também a herança genética que era passada de famílias em famílias, e aquilo que se percebeu na altura foi também... Este estudo é muito interessante na perspectiva da avaliação genética e a influência da genética no desempenho desportivo, porque percebeu-se que existe uma componente genética muito grande, obviamente, não é? Porque às vezes o raciocínio dedutivo ou aquilo que é óbvio, às vezes tem que ser validado, porque nem sempre o óbvio é realmente o óbvio. Mas o estudo foi muito bom porque mostrou também que existem aquilo que eu chamava os high responders, os low responders e os non-responders. Isto significa que há pessoas que, por muito que treinem, o corpo reage muito pouco, e há pessoas que realmente nem sequer responde. A questão também é que toda a gente que treina muito tem algum tipo de ganho, ok? Portanto, quando nós falamos em non-responders, não ganha absolutamente nada, há sempre algum tipo de ganho. Mas vocês também já conheceram certamente algum tipo de amigo, alguma pessoa que, o gajo treina um bocadinho e parece um canhão. Genética, meus amigos, genética. Estes gajos estão habituados a que o pessoal venha aqui dar-lhes de comer. Sei que eu mal me aproximei e eles vieram logo, mas por acaso não lhes trouxe, mas para a próxima vou trazer um pãozinho. Bom, gente boa, dito isto, só para fazer aqui um resumo do que é o treino, afinal, ou quais são os fatores-chave do treino. São consistência, é fundamental vocês conseguirem desenvolver consistência. Se não conseguem treinar todas as semanas de uma forma consistente, dificilmente vocês vão conseguir construir alguma coisa sólida. Depois temos a intensidade ajustada e o tempo que vocês dedicam a essa intensidade, que deve ser bem calculado. Nós hoje em dia temos aqui um outro fator, não é hoje em dia, é desde sempre, mas ultimamente tem-se dado muita atenção a algo que sempre deveria ter tido esta atenção. E eu estou a falar do descanso. Para vos dar aqui um exemplo sobre a verdadeira importância do descanso, pensem na música. Quando nós pensamos em música, nós só pensamos no som, mas na verdade o que realmente faz a música é os espaços entre o som. Se não houver esses espaços entre o som, aquilo que nós temos é apenas e só barulho. Se calhar vocês nunca tinham pensado na música dessa forma. Pois é, é o ritmo entre os sons que realmente define a música. Pois é. E depois também temos, obviamente, a intensidade do som e a duração do mesmo. É diferente de... Tenham calma. Com tamanho de talento musical, talvez um dia eu me dedique à música. Talvez, se o ciclismo não der certo, eu vou me dedicar à música. Aí era certo que eu ficava magrinho, porque passava fome, de certeza absoluta. Gente boa, grande abraço. Obrigado por estarem por aí, deixem as vossas dúvidas, qualquer questão, e eu respondo, quanto mais não seja num próximo vídeo. Porque a maior parte dos vídeos que passam por aqui são respostas a conversas e a questões de praticantes que vão passando no gabinete, ou até às vezes amigos, e por aí são boas conversas de café. Ok? Vá, agora fui fazer a minha rotina matinal, a minha higiene desportiva. É como quem limpa o rabo a bebés.
vir aqui à nata. Grande abraço, eu fui.